O Bruce estava realmente à frente do seu tempo. Por isso ligou-me e disse: "Sabes, quero fazer um filme com uma cena de luta que todos se vão lembrar, chamado O Regresso do Dragão." Ele disse: "Virias?" Era o nome mais feroz nas artes marciais, aquele que conseguia parar um homem no meio de um ataque com um único movimento. Mas por detrás da lendária presença de Bruce Lee no ecrã havia uma verdade chocante. Dar pontapés nas rodas das pessoas e, sabes, saltar e dar pontapés nas caras delas, ele diria. Uau! Foi com Bruce Lee e depois com Chuck Norris que me iniciei nas artes marciais. Muitos atores recusaram-se a trabalhar com ele e não quiseram dizer por quê. Durante décadas, Chuck Norris manteve-se em silêncio, seguindo o exemplo dos seus colegas especialistas em artes marciais. Mas agora, aos 85 anos, quebra finalmente o silêncio sobre o motivo pelo qual muitos atores se recusaram a trabalhar com Bruce Lee. Bruce era um tipo de indivíduo muito raro. O condicionamento físico era a sua vida. E por que é que o medo, e não a fama, afastou as pessoas do dragão? Conhecer uma lenda. Estávamos no verão de 1966, nos círculos agitados, mas isolados, das artes marciais de elite em Los Angeles, quando Chuck Norris e Bruce Lee se cruzaram pela primeira vez. À primeira vista, não podiam parecer mais diferentes. Norris, um campeão de karaté de fala mansa, mas formidável, já tinha conquistado vários títulos, incluindo o prestigiado campeão profissional de karaté de peso médio, título que manteria durante 6 anos consecutivos. Entretanto, Lee ainda navegava pelos primeiros dias da sua ascensão em Hollywood, trabalhando como Kato em O Besouro Verde, mas criando silenciosamente uma tempestade que redefiniria a percepção global das artes marciais. A sua introdução não foi um confronto de alto nível promovido pelos mídia ou orquestrado para dar espetáculo. Foi muito mais subtil, uma convergência orgânica de duas mentes destinadas a remodelar o mundo das artes marciais. Conheceram-se através de conhecidos em comum na comunidade das artes marciais, atraídos um pelo outro não pela competição, mas por uma curiosidade insaciável e uma fome de crescimento. Em vez de testarem a sua força em arenas públicas, as duas lendas escolheram a privacidade, a porta fechada, em dojos tranquilos ou até na tranquilidade de casas particulares. Treinavam juntos, muitas vezes durante horas a fio, sem câmeras, sem público, apenas suor, silêncio e paixão partilhada. As suas sessões eram mais do que apenas sparring. Eram simpósios de técnica e filosofia. Norris, enraizado no mundo estruturado do Tang Soo e do karaté americano, trouxe para a mesa um arsenal de técnicas de pontapés altos, precisos, poderosos e raramente vistos nos sistemas tradicionais chineses. Os seus remates laterais eram devastadores. Os seus remates circulares eram precisos e econômicos. Estas técnicas fascinaram Lee, que sempre acreditou em adaptar e absorver o que era útil de qualquer sistema. Em troca, Lee expôs Norris a um turbilhão de movimentos fluidos e imprevisíveis. O seu Jeet Kune Do ainda em fases embrionárias, mas já potente. A sua filosofia era revolucionária, interceptar ataques em vez de esperar para os bloquear, usando a rota mais direta, atacando não só com as mãos, mas com o intelecto. A velocidade das mãos de Lee era sobrenatural. O seu trabalho de pés era imprevisível e a sua capacidade de ler o próximo movimento do adversário roçava a clarividência. Mas mais do que o físico, foi a troca mental que definiu seu vínculo. Ficavam sentados durante horas a discutir as limitações dos estilos rígidos, a filosofia por detrás do combate, a psicologia do lutador. Norris ficou impressionado com a ênfase de Lee na ausência de forma, na ideia de que um verdadeiro artista marcial deve adaptar-se como a água, assumindo a forma de qualquer desafio, fluindo através da resistência em vez de a enfrentar de frente. Mas as técnicas de artes marciais não foram o único tema discutido pelas duas lendas à porta fechada. Na altura, Bruce Lee já tinha percebido que Hollywood estava a tentar colocá-lo de lado. Muitos atores não responderam aos seus convites para audições, enquanto outros se recusaram terminantemente a trabalhar com ele. Os executivos de Hollywood insistiram em escalá-lo para papéis que o mantivessem confinado. Estava a perder a esperança de fazer mais, de se tornar mais. Mas em Chuck Norris, Bruce Lee encontrou um amigo leal, alguém a quem recorrer quando necessário, tanto dentro como fora do ecrã. O que surgiu do tempo que passaram juntos não foi rivalidade, foi alquimia. Tinham despertado algo um no outro, e embora acabassem por se tornar ícones de formas muito diferentes, o seu encontro em 1966 foi uma detonação silenciosa,
que alterou para sempre o caminho das artes marciais no Ocidente. Por isso, quando Bruce Lee decidiu dedicar-se totalmente a um filme que iria realizar e protagonizar, não teve dúvidas sobre a pessoa que queria escalar como seu antagonista. E assim, nasceu Way of the Dragon. E o mundo testemunhou algo que viria a mudar a própria definição das lutas de artes marciais. O choque no Coliseu é mais do que uma quesilha, em 1972. A relação de Bruce Lee e Chuck Norris tinha evoluído de parceiros de treino amigáveis para algo muito mais profundo. Colaboradores artísticos que estavam prestes a gravar os seus nomes na história do cinema. Esta evolução culminou em O Caminho do Dragão, a estreia de Bruce Lee na realização, onde tomou uma decisão criativa ousada. Colocou Chuck Norris, então 6 vezes campeão mundial de karatê, como o seu principal adversário no ecrã. O cenário? Nada mais, nada menos que o lendário Coliseu Romano. Um local tão dramático e histórico como o próprio confronto. Mas é aqui que a realidade e a lenda se começam a confundir. A sequência do Coliseu não foi sancionada. Não tinham permissão para filmar, nem redes de segurança, nem tempo para erros, para dar vida à visão. Lee e a sua equipa subornaram secretamente guardas locais para que lhes concedessem 1 hora, apenas 60 preciosos minutos, para filmar aquela que viria a ser a cena de luta de artes marciais mais icônica alguma vez filmada. Não havia margem para erro. E, no entanto, nessa janela de oportunidade roubada, criou-se algo intemporal. Não houve duplos, nem fumo e espelhos. O que vê no ecrã é exatamente o que aconteceu. 2 mestres na sua arte, testando não só os seus limites físicos, mas também a sua capacidade de contar histórias. Planos longos e ininterruptos mostraram as suas habilidades em tempo real. A velocidade estonteante de Lee contra a força bruta e realista de Norris. O ritmo era operático, uma dança de respiração, suor e violência controlada. E o silêncio do antigo anfiteatro só ampliava cada golpe. Cada queda, cada olhar. Mas para além da fisicalidade, a coreografia carregava um peso narrativo raramente visto em filmes de ação. Não foi apenas uma luta, foi um confronto filosófico. A personagem de Lee representava a fluidez, a adaptabilidade e a filosofia oriental. O culto de Norris era a personificação da rigidez, da tradição e da força bruta. À medida que o duelo progredia, Lee foi gradualmente desmantelando a forma de Norris, não só fisicamente, mas ideologicamente, mostrando o triunfo da flexibilidade sobre a força, da autoexpressão sobre a repetição mecânica. Mas, ao contrário de muitos atores que tiveram a sorte de partilhar o set com Bruce Lee e saíram a ferver de raiva depois de serem humilhados, Chuck Norris perdeu o combate com um sorriso na cara. O que faz The Way of the Dragon Duel perdurar não é apenas o seu brilhantismo técnico, mas a sua alma. Não foi um espetáculo vistoso, foi uma meditação simplificada sobre o combate. Filmada numa arena com 2000 anos construída para desportos sangrentos, agora ecoando com um tipo diferente de confronto, que transcendeu a violência e se aproximou da arte. Para Bruce Lee, esta foi mais do que uma luta final num filme. Foi uma declaração, uma obra-prima, uma hipótese de fundir filosofia com punhos, cinema com combate e legado com lenda. E em Chuck Norris, encontrou o contrapeso perfeito. Não um vilão, mas um rival à altura. Um homem que, tal como o próprio Coliseu, conseguiu manter-se firme perante a grandeza, mesmo na derrota. A confissão sincera de uma lenda. Não é sempre que um lutador do calibre de Chuck Norris faz uma admissão deste tipo. 6 vezes campeão mundial invicto de karatê, membro do Hall da Fama das Artes Marciais e ícone de Hollywood, Norris passou décadas no auge da disciplina física. Mas quando o nome Bruce Lee surge, há uma mudança no seu tom, menos de competição e mais de reverência. Se fosse um combate a sério, confessou um dia Norris, com a voz calma e inabalável, Bruce ter-me-ia vencido. Foi uma declaração que surpreendeu os fãs de todo o mundo, não só por quem a disse, mas por contradizer profundamente a habitual bravata das lendas das artes marciais. Mas Norris não estava a exagerar, estava a falar por experiência própria. Os dois lutavam regularmente no final da década de 1960, quando ambos eram estrelas em ascensão no mundo das artes marciais. No início, os seus estilos chocavam como a noite e o dia. A formação tradicional de Norris em Tang Soo Do e Karaté enfatizava pontapés poderosos, controlo e estrutura. Lee, ainda a desenvolver o que viria a ser o Jeet Kune Do. Era só velocidade e improvisação. Um turbilhão pouco convencional de técnicas explosivas de mão e reflexos rápidos.
Nas nossas primeiras sessões, eu conseguia chutar melhor do que ele, recordou Norris. Essa era a minha especialidade. Mas Bruce não precisava de vencer o primeiro round. Só precisava de assistir. Bruce Lee era um estudante no verdadeiro sentido. Cada sessão de sparring era uma sala de aula. Analisava padrões de movimento, identificava lacunas de tempo e depois desmantelava-as. Não pela força bruta, mas usando os pontos fortes do adversário contra si próprio. Em poucas semanas, o equilíbrio de poder começou a mudar. Lee começou a incorporar as próprias técnicas de Norris nas suas lutas, mas com um toque diferente. Utilizava os característicos pontapés circulares de Norris como preparações, fintas e até distrações. Reprojectá-los-ia, encurtando o lançamento, combinando-os com armadilhas de mão, disfarçando-os atrás de uma velocidade estonteante. Mas não foi apenas o lado físico de Bruce Lee que o tornou imbatível. De acordo com Norris, era a sua mente. Acutilante, estratégica e singularmente focada. Bruce não lutou para marcar pontos, disse Norris. Lutou como se a sua vida dependesse disso. Esta mentalidade de sobreviver, dominar e nunca hesitar deu a Lee uma vantagem que poucos adversários conseguiam ultrapassar. Ele nunca lutou contra si, estava a lutar contra tudo ou que estava entre ele e a vitória. Temor, dor, ego, tudo se dissolveu quando Bruce entrou em modo de combate. E, ao contrário de muitos lutadores, não dependia de rotinas. Não havia um modelo a seguir. Um dia era boxeador. O próximo, um esgrimista. O próximo, um brigão de rua. Fundia estilos e filosofias com facilidade, o que o tornava perigosamente imprevisível. Mais tarde, Norris descreveria isto como tentar lutar com um fantasma que pensa 10 passos à frente. Apesar da natureza hipotética da questão sobre quem ganharia, nunca houve qualquer rivalidade real entre os dois. Na verdade, respeitavam-se profundamente. Norris contracenou ao lado de Lee em O Caminho do Dragão, uma obra-prima cinematográfica que apresentou uma das cenas de luta mais icônicas da história do cinema. Esteve num dos grandes filmes de Bruce Lee. Sim. O Regresso do Dragão. O Regresso do Dragão. E esta é uma cena de luta muito famosa. Filmado no Coliseu de Roma. Nada mais, nada menos. Mas apesar da fama e fortuna, Bruce Lee nunca conseguiu colher os frutos do seu trabalho. Hoje em dia, os entusiastas das artes marciais dariam tudo por um minuto num ringue de treino com o dragão. Mas, naquela época, os atores recusavam-se consistentemente a trabalhar com ele, minando a sua influência em Hollywood e colocando-o no canto dos duplos estereotipados. Bruce Lee era uma lenda em formação, e mesmo assim muitos recusaram associar-se a ele. Por quê? Décadas após a morte de Lee, Chuck Norris responderia finalmente a esta pergunta urgente de uma vez por todas. Por que é que Hollywood o temia? Apesar do brilhantismo cinematográfico de Bruce Lee, do seu carisma no ecrã e da sua arte marcial revolucionária, um padrão estranho surgiu em Hollywood. Muitos atores, até mesmo estrelas consagradas, recusaram-se terminantemente a trabalhar com ele. Para olhos inexperientes, pode parecer um problema de agendamento ou até mesmo diferenças criativas. Mas aqueles que conheciam o funcionamento interno de Hollywood sussurravam uma verdade mais perturbadora. Bruce Lee tinha uma presença que transcendia a performance. Não só atuava, como irradiava mestria, não exigia a atenção, conquistava-a. A sua confiança não era do tipo fabricado que Hollywood costuma recompensar, mas a certeza silenciosa e letal de alguém que treinou, sangrou e se esforçou para além dos limites humanos comuns. Ele era real, e era isso que os aterrorizava. Numa indústria construída sobre a ilusão, Bruce Lee era inabalavelmente autêntico. Cada movimento, cada olhar, cada fala que dizia, vinha de uma experiência profunda e vivida. Não de um ensaio. Era um guerreiro. E para os atores que fizeram carreira a fingir que o eram, isso era perturbador. Sua excelência não só ofuscou os outros, como os expôs. Houve murmúrios abafados à porta fechada, despedimentos sussurrados em festas ou em estúdios, marcando-o demasiado. Ouvi pessoas a dizer que ele era uma fraude, declarou Norris. Mas aqui está a questão. Estas palavras vieram do público errado. Norris explicou que estes sussurros nunca vieram de ninguém que treinou com Lee, lutou com ele ou esteve cara a cara com ele num estúdio ou num dojo. Não. Estas pessoas não sussurraram. Eles respeitavam-no. Até aqueles que não gostavam dele o temiam. Os céticos ficaram de lado, atirando pedras à distância, sem vontade de testar as suas dúvidas no ringue. Bruce Lee representava algo que deixava muitos desconfortáveis. Verdade não filtrada.
Ele não precisava de duplos. Ele não precisava de câmera lenta para parecer rápido. Ele não precisava de fios para voar. O seu corpo, a sua mente e o seu espírito já estavam a operar a um nível que a maioria não conseguia fingir, muito menos igualar. E isso tornou-o perigoso em Hollywood. Não porque fosse combativo ou arrogante, mas porque era inegável. Interrompeu o sistema sem tentar. A sua própria existência era um desafio à norma. A autenticidade de Lee era a sua maior ameaça aos inseguros, aqueles que construíram impérios de fachada. Ele era a personificação da realidade, num mundo movido pela ilusão. Esta era profundamente intimidante. Bruce Lee não abalou apenas Hollywood, abalou os próprios fundamentos das artes marciais. Enquanto muitos se agarravam a disciplinas antigas e a formas rígidas transmitidas de geração em geração, Lee rejeitou corajosamente esta rigidez. Viu falhas na tradição, especialmente quando a tradição se tornava dogma. E assim, criou algo próprio, Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Não era apenas um estilo, era uma filosofia, uma rebelião, um projeto para a evolução. Enquanto outros sistemas de artes marciais estavam limitados pela forma e pela cerimônia, o Jeet Kune Do de Lee era fluido, responsivo e vivo. Pediu emprestadas técnicas de boxe, esgrima, judo e até lutas de rua. Se funcionou, manteve-se. Caso contrário, por mais antigo ou venerado que fosse, era descartado. Esta abordagem herética abalou profundamente o mundo tradicional das artes marciais. Os puristas ficaram indignados. Chamavam-lhe desrespeitoso, de infrator das regras, de renegado. Mas Bruce não estava a tentar insultar as suas tradições. Ele estava a tentar transcendê-los. Chuck Norris, um dos poucos contemporâneos dignos de Lee, desempenhou um papel crucial neste processo evolutivo. Apresentou a Bruce técnicas avançadas de pontapé alto, algo não enfatizado no estilo fundamental de Wing Chun de Lee, que favorecia o combate a curta distância e os pontapés baixos. Mas Bruce, sempre a esponja, dominou as técnicas em tempo recorde, adaptando-as com uma precisão assustadora. Foi um ponto de viragem. Isto provou uma verdade fundamental da filosofia de Lee. O conhecimento não tem hierarquia quando a verdade é o objetivo. Não importava a origem da técnica. Só se preocupava se funcionava, se conseguia acabar com uma luta de forma rápida e eficiente. Desta forma, o Jeet Kune Do não foi uma rejeição das artes marciais. Foi a evolução disso. A abordagem de Lee previu a ascensão das artes marciais mistas modernas décadas antes de se tornarem um fenômeno global. Enquanto outros discutiam sobre a linhagem, Bruce estava a construir um estilo para o mundo real, adaptável, instintivo, devastador. Mas esta filosofia de visão de futuro entrou em conflito com os defensores de Hollywood e das artes marciais tradicionais. Ele não estava apenas a quebrar as regras. Ele estava a expor as suas limitações. Os críticos que nunca lutaram. Apesar da reverência que conquistou nos bastidores, Bruce Lee não era estranho às críticas. Críticas altas e mordazes que vinham principalmente daqueles que nunca o enfrentaram. Descartaram-no como uma estrela de cinema, um técnico vistoso mais preocupado com o espetáculo do que com a substância. Alguns até disseram que ele era uma fraude, alguém que coreografava as suas lutas para parecer impressionante, mas evitava confrontos reais. Mas a ironia era dolorosa e reveladora. Nenhum destes críticos jamais se manifestou. Ninguém ousou lutar. Como disse sem rodeios Chuck Norris, um dos mais respeitados colegas de Bruce, as pessoas que criticavam Bruce eram sempre aquelas que nunca lutavam contra ele. Os verdadeiros lutadores sabiam melhor. Joe Louis, um dos mais temidos campeões de karatê de contato total dos Estados Unidos, treinou com Bruce e atribuiu-lhe o mérito de desbloquear um novo nível de consciência na sua abordagem ao combate. Louis já era de elite, mas com Bruce tornou-se cirúrgico. Começou a compreender ângulos, ritmo e engano. Não se tratava apenas de pontapear ou esmurrar com mais força. Tratava-se de cronometrar a respiração do adversário, lendo o seu próximo movimento através da mais leve contração no seu ombro. Mike Stern, outro peso pesado no circuito competitivo, confessou em tempos que a visão de Bruce sobre as artes marciais alterou completamente a sua visão do mundo. Lee ensinou que o combate não se limita a um conjunto de regras, nem ao karatê, nem ao boxe, nem ao estilo de ninguém. Acreditava que aderir à tradição em detrimento da evolução era a morte da eficácia. Foi isso que o tornou perigoso. Não apenas a sua velocidade, não apenas a sua força, mas a sua mente. Uma mente que desafiou os próprios fundamentos da ortodoxia marcial. Bruce Lee nunca precisou de validação de troféus ou de cinturões.
A sua prova estava nos seus movimentos, na sua precisão, na forma como lutadores treinados congelavam sob a sua presença. Movia-se como água. Sim, mas água sob pressão. Água com propósito. Não importava se era um beco, um pequeno dojo ou um movimentado set de filmagens. Bruce controlava o momento. Cada momento. No ecrã. Ele era eletrizante. Fora do ecrã. Ele era inegável. Os críticos falavam, mas os lutadores sabiam. E embora muitos atores se recusassem a trabalhar com o dragão, aqueles que conheciam Bruce Lee pessoalmente fariam qualquer coisa para partilhar o ecrã com ele. Assim, quando Lee ofereceu a Chuck Norris o papel de seu antagonista no seu filme, Norris nem pensou duas vezes antes de aceitar. E o resto, como se costuma dizer, é história. O legado que construíram juntos. O caminho do dragão nunca teve a intenção de mudar o mundo. Pelo menos não no início. Bruce Lee concebeu-o como um projeto de paixão, algo pessoal, feito à medida para o público asiático e filmado com um orçamento apertado em Roma. Mas o destino tinha planos maiores. O que começou como um filme de artes marciais de nicho explodiu e tornou-se um fenômeno global. E embora a coreografia de luta deslumbrante e os cenários europeus exóticos tenham captado a atenção do público, foi algo mais elementar que os fez continuar a assistir. Algo não dito. Foi a química eletrizante entre dois titãs, o rock chinês, Bruce Lee e Chuck Norris. No papel, eram opostos. Bruce, o filósofo guerreiro iconoclasta de Hong Kong, fluido e filosófico nos seus movimentos. Chuck, o disciplinado campeão americano de karatê, era firme e mecânico nos seus golpes. Mas quando pisaram aquele antigo palco romano para o seu lendário duelo no Coliseu, não se limitaram a realizar uma cena de luta. Imortalizaram um momento. Cada movimento deles estava impregnado de respeito mútuo. Cada golpe uma conversa. Cada pausa é um reflexo de admiração. Não de animosidade. Foi menos uma batalha e mais um bailado. Uma demonstração épica de que as artes marciais podem ser brutais e belas. Nos bastidores, o vínculo entre eles era mais profundo do que o ecrã permitia. Quando Bruce Lee escolheu Chuck Norris, sabia que não se recusaria a trabalhar com ele como muitos outros atores de Hollywood. Norris compreendeu o quão poderoso, inovador e forte Lee era, e comportou-se de acordo com isso. Trouxe consigo décadas de experiência competitiva, uma mentalidade de campeão e uma vontade de aprender com a visão cinematográfica de Lee. A sua amizade, construída com suor, lutas e filosofia partilhada, era uma das poucas em Hollywood que não eram afetadas pelo ego. Juntos, não coreografaram apenas um combate, coreografaram um movimento. O Caminho do Dragão não foi apenas um filme. Foi uma porta de entrada. Lançou as artes marciais dos dojos mal iluminados e dos teatros de nicho para os holofotes ofuscantes do cinema global. Bruce Lee abriu essa porta com puro carisma e ideias revolucionárias. Chuck Norris ajudou a mantê-la aberta, levando a disciplina para o oeste e inspirando gerações com o seu poder estoico e determinação implacável. O seu legado não se mede em vendas de bilhetes ou troféus, mas sim em cada criança que amarrou uma faixa preta à cintura depois de ver o filme. Isto verifica-se em todos os filmes de ação modernos que ousam tornar as lutas poéticas em vez de caóticas. E isso sente-se na silenciosa reverência que todo o artista marcial tem por aquele momento. Quando duas lendas se encontram não como inimigas, mas como iguais. As últimas palavras de Chuck sobre Bruce Lee depois de décadas de silêncio comedido, deixando o mundo falar em sussurros e especulações, agora com 85 anos. Chuck Norris quebra o silêncio sobre o motivo pelo qual os atores se recusaram a trabalhar com Bruce Lee e o que ele disse não ecoou apenas nos círculos das artes marciais. Causou um choque em Hollywood, na história e no coração de todas as pessoas que já se questionaram sobre como seria estar ao lado de uma lenda. Essa não foi uma frase barata. Não foi uma notícia para chamar atenção. Era uma verdade que estava a arder sob a superfície há anos. Uma verdade demasiado pesada para ser dita até agora. Os atores não se recusaram a trabalhar com Bruce Lee porque ele era difícil. Não o evitavam por ego ou arrogância. A verdade era muito mais humilhante e inspiradora. Recusaram porque não conseguiam acompanhar. A simples presença de Bruce Lee no set não chamava apenas a atenção. Desmantelou ilusões. A sua habilidade, a sua disciplina, a sua intensidade. Eles não eram performativos. Elas eram reais. Tangível, intimidador. Estar ao lado de Bruce Lee era como estar ao lado de uma chama. Lindo, hipnotizante, mas perigoso se não for forjado no mesmo fogo.
Expôs a fragilidade da fachada. O tipo de verdade que faz tremer os homens. Não por medo, mas pela percepção de que estavam ao lado de algo transcendente. Não praticava apenas artes marciais, disse Chuck. Era um artista marcial. Ele não agiu. Ele viveu isso. Respire. E quando via isso pessoalmente, ou encarava a situação ou corria. Chuck Norris não fala com inveja. Ele não fala com arrependimento. Fala como um dos poucos que enfrentou Bruce Lee e viveu para carregar essa memória. Com reverência. Com clareza. Com algo próximo do amor. Já conheceu alguém tão talentoso que a simples presença dele mudou a forma como se via? Partilhe as suas ideias nos comentários. Obrigado por ver este vídeo conosco e até o próximo.